Aiória é o valoroso e nobre cavaleiro de ouro de Leão, notoriamente um símbolo de como um cavaleiro de ouro deve ser e se portar. Mas, infelizmente, viveu boa parte de sua vida em função de limpar o nome de sua família. Ou seja, viveu uma mentira. Foi enganado, mostrando que apesar de ter valores e princípios de grande valia, acabou acreditando em falácias sobre o seu irmão, que ao invés de ser um traidor, na verdade foi um grande herói. Mas que Aiória é poderoso, isso não podemos discordar. Então se liga nesse vídeo que te conto um pouco mais sobre Aiória, o leão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo do canal. Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixa aquele like para dar aquela força no canal e fica também bem à vontade para comentar da sua opinião, se gostar do vídeo, se não gostou, por quê. E também quero avisar que o vídeo talvez vai ser um pouco polêmico, ou talvez não, né? Porque talvez vocês concordem com o que eu vou falar. A minha voz está meio estranha, porque eu tô me recuperando de uma gripe, de um resfriado. Mas vamos então seguir com o vídeo e sem mais enrolação, bora para falar tudo sobre Aiória de Leão. Aiória, como todo cavaleiro de ouro, ele domina o sétimo sentido e para chegar vivo ao mundo dos mortos, ele despertou o oitavo sentido. É com Aiória que vemos o primeiro golpe, a velocidade da luz. Aiória, como todos já sabem, possui força, velocidade, resistência e agilidade sobre-humanas. Com o seu cosmo, Aiória tem capacidades de cura. Como vimos, ele conseguiu recuperar a perna quebrada do Seiya apenas utilizando o seu cosmo. E ele é um cavaleiro com bastante ofensividade. Basicamente as técnicas dele são com socos, mas lembrando, não é qualquer soquinho que o cara desfere. Como técnicas secretas, o Aiória possui a cápsula do poder e o relâmpago de plasma. A cápsula do poder é quando o Aiória concentra uma enorme quantidade de cosmo no seu punho e parte então para cima do oponente. Ao acertar o golpe, essa cápsula então ela acaba explodindo, causando graves danos ao oponente e o arremessa para longe. Já o relâmpago de plasma é uma versão muito mais violenta de soco. O Aiória concentra cosmo no seu punho e dispara inúmeros socos. O oponente praticamente fica tão atordoado porque os socos vêm de diversas direções de tão rápido que são, dando a impressão que são feixes de luz. Se for ver bem, essas técnicas são técnicas simples de curto alcance de combate corpo a corpo. Dá até para comparar com o meteoro de Pégaso, salvo as suas devidas proporções. Mas o que vale ressaltar é que esses golpes são muito destrutivos. Consegue acabar com inimigos em massa, como podemos ver na luta contra os espectros, onde era só espectro caindo depois que o Aiória começa o ataque. Entendendo os poderes de Aiória, então vamos à sua participação na obra. Na saga do Santuário, ele tem um papel bastante importante e narrativo. Ele interage muito com o Seiya. Ali no Santuário, ele é visto como uma pessoa honrosa e detém o respeito de todos ali presentes. Entretanto, esse respeito ele conquistou através de uma luta pessoal. Afinal, ele foi sempre visto como irmão de um traidor. E esse traidor então era o seu irmão e o seu mestre, o Aiorus de Sagitário. O Aiorus então acabou morrendo como um traidor. E o Aiória passou a vida inteira dedicando a limpar o nome da sua família. E o leão treinou duro para isso, pois ele cresceu ouvindo que era o irmão de um traidor. E ele acabou acreditando também nessa história de que o seu irmão era um traidor e com certeza isso sempre o machucava muito.
Nós descobrimos então que o Aiori é um cavaleiro de leão quando ele é convocado pelo grande mestre para derrotar os cavaleiros de bronze, os cavaleiros rebeldes, pois eles estavam com armadura de ouro de Sagitário, eles haviam derrotado diversos cavaleiros de prata e também possuíam uma falsa deusa Atena. Nessa saga nós vemos diversas vezes o poder do leonino. Mas será que realmente ele usou o seu poder total? O Aiori, como eu havia dito antes, ele é um personagem muito bem desenvolvido narrativamente, principalmente na questão dos seus conflitos internos. Mas particularmente faltou algo em relação ao Aiori, gerando uma expectativa maior em relação a ele nas sagas seguintes. Então segue acompanhando aqui comigo que então talvez você vai entender. O Aiori praticamente ele luta 2 vezes na saga do Santuário, e são as 2 vezes contra o Seiya, e tem aquele embate lá com o grande mestre e que o Shaka intervém, que ele luta com o Shaka também. Mas vamos então aqui com as lutas contra o Seiya. A primeira luta dele contra o Seiya é quando o Aiori vai ao Japão sob ordens do mestre de então terminar com os cavaleiros de bronze, os rebeldes, e recuperar então a armadura de ouro de Sagitário. Ele encontra o Seiya, pede onde é que está a armadura, e o Seiya disse que não sabe. Então ele conta sobre a sua missão e sobre os seus problemas pessoais. Entretanto, o Seiya, já sabendo da verdade, ele disse que o Aiori deveria sempre ter acreditado em seu irmão. Então ele acabou escutando esse sermão do Pégaso. O Aiori então ataca o Seiya, que é defendido pela China. Então o Seiya já dá outro sermão no Aiori, dizendo que o Aiori poderia ter evitado o ataque, pois ele tinha visto a China partir em direção ao Seiya para defendê-lo, e assim ele não fez. Então, para compensar isso, o Aiori disse que ia poupar o Seiya e iria embora ao santuário levando a China. E nesse momento, então, os 3 cavaleiros de prata, Dio, Algete e Sirius, atacam o Seiya. E nesse momento, então, é que aparece a armadura de ouro de Sagitário, que é trajada pelo nosso Pangaré alado. E ele vence fácil os 3 cavaleiros de prata que estavam sob ordem então do grande mestre. E é nesse momento então que a Aiori tem a sua virada de chave. A Aiori então decide lutar contra Seiya, pois vê que ele estava vestindo a armadura de Sagitário. E ele então começa a atacar o Pangaré e... desculpa. Então, quando ele vai dar o golpe final, Saori aparece e conta então toda a história sobre Aioros e o grande mestre. Aiori, incrédulo, então desafia Saori a levar um golpe seu, pois se ela fosse realmente uma deusa, ela evitaria o ataque, e Saori então aceita o desafio. Aiori então lança uma cápsula do poder que é defendida e refletida por Seiya. E é nesse momento então que ele recebe um duplo sermão, tanto de Seiya quanto de seu irmão. E com isso ele sai convencido de que ele foi enganado por todo esse tempo e jura então fidelidade à deusa Atena, a Saori Kido. Ou seja, por todo esse tempo, Aiori era uma ovelhinha nas mãos do grande mestre. Mas então com essa virada de chave, ele começa a ser o verdadeiro leão que ele sempre deveria ser. E sobre a luta contra o Seiya, é claro que o Aiori ele estava se contendo e só nos deu uma palhinha do seu poder, pois ele tinha a luta em total controle. Então, continuando a história aqui, o Aiori vai ao santuário e decide querer conversar com o grande mestre. Ali eles têm um embate que é interrompido pelo Shaka. E o leão e o Cavaleiro de Virgem começam então aquele estado da Guerra de 1000 Dias, que era a brecha que o Saga tinha para lançar o seu Satã Imperial e deixar o Aiori sob seu controle. Assim, a Casa de Leão não estaria desguarnecida caso algum Cavaleiro de Bronze chegasse até lá, que até então era um fato praticamente impossível de acontecer na cabeça do mestre,
mas pelo menos ele teria ali o controle de Aior e ele não geraria um burburinho interno dentro do santuário ou algo parecido. Já na segunda luta contra o Seiya, a luta já foi mais a sério, e aqui a gente viu o quanto o Cavaleiro de Ouro de Leão é poderoso. Quando ele mostrou o seu relâmpago de plasma, deu pena de ver o Seiya sendo atingido por ele. Mesmo ele às vezes conseguindo desviar, né? Se tem uma luta que dá para dizer que é indiscutível, quem venceu foi essa luta aqui entre o Aioria e o Seiya na Casa de Leão. Deu pena do Pangaré, mesmo ele sendo resistente, ele não conseguiu fazer nada. Se não fosse o Cassius intervir e se sacrificar em nome de China para preservar a vida do Seiya, com certeza o protagonista ali teria seu fim. Pois dava para ver que até para dar o golpe final o Aior estava brincando. Mas eu volto a perguntar aqui, será que ele usou seu total poder? Eu ainda acho que não. Então, após recobrar a sua consciência, ele cura a perna quebrada do Seiya. Mas ele tem mais um estrago mental em sua mente. A morte de Cassius, que foi uma morte em vão. É um fardo, ele vai carregar mais esse fardo da morte do Cassius. Cresceu escutando que era irmão de um traidor, tentou limpar o nome da família e por fim descobriu que foi um idiota que foi manipulado pelo grande mestre. Essa é a triste vida de Aioria de Leão. Já na saga de Hades, muito fã da época, com certeza achou que o Leão iria brilhar muito nessa saga. Mas, infelizmente, o roteiro não deixou. Quando os espectros chegam à quinta casa, eles são destruídos facilmente, mas pensa numa facilidade. O Aioria só acabou ficando distraído quando sentiu os cosmos que ele já conhecia do Shura, Camus e Saga. Entretanto, naquele breve instante, ele acabou então sendo surpreendido pelo Raime de Verne. Só que quando o Aioria se recompôs, ele mostrou toda a sua força e acabou destruindo os tentáculos do verme à força mesmo. Afinal, minhocas não vencem leões. O Aioria também ele é um dos cavaleiros que acaba utilizando a exclamação de Atena contra os cavaleiros renegados. Então, junto com o Mu e o Miro, ele utiliza então essa técnica proibida e posteriormente ele descobre por que os cavaleiros renegados teriam que ir atrás de Atena em razão da armadura de Atena. Sabendo então de toda a verdade, ele vai então ao castelo de Hades, onde ele junto do Mu e do Miro são humilhados por Radamantes, mas vale lembrar que a barreira de proteção de Hades reduzia o cosmo dos Cavaleiros de Ouro a apenas 10%. E então ele é lançado para o mundo dos mortos pelo Radamantes e dá para dizer que a vida do Aioria termina aqui, a participação dele termina aqui. Porque literalmente ele é mandado para a geladeira no Cocytus. Lógico, depois ele sentiu o cosmo de Atena, ele dá aquela revivida, destrói alguns espectros e vai então ao Muro das Lamentações para que ele seja destruído. E lá então ele pode ver novamente o seu irmão Aioros. Só que o ponto que eu queria explorar aqui é que dá aquele ar de que o Aioria poderia ter sido muito mais bem explorado pelo autor. E acredito que muitos cavaleiros de ouro sofrem desse problema. Pois veja bem, o Aioria aparece desde o início da saga do Santuário, quando o Seiya ainda estava em treinamento. Ele é um cavaleiro de ouro notável, nobre, justo e honrado, respeitado por todos. Ele é irmão de um dos principais cavaleiros de ouro, porque através do Aioria e os eventos com o Saga e tal, que se desencadeiam então os eventos do santuário. Ele sofreu durante boa parte da vida dele, foi enganado e manipulado.
E para quem lê ou assiste Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez, esse cavaleiro gera uma hype enorme, ainda mais que ele tem a figura de um leão com ele. Mas aí quando chega na saga principal, onde talvez todos os Cavaleiros de Ouro teriam que brilhar mais e o Aioria poderia ter brilhado muito mais, ele precisa perder. E aí de alguma forma ele precisa ser nerfado ainda para perder e vai para a geladeira ainda. Isso com certeza é um balde de água fria para qualquer fã de Cavaleiros do Zodíaco. O Aioria particularmente me lembra aquelas pessoas muito boas que fazem várias coisas excelentes durante a vida, mas não tem aquele momento de brilhar por alguma coisa, que não tem uma explicação. E eu não estou dizendo que ele é um cavaleiro de ouro ruim, longe disso, ele é muito bom, é um dos meus favoritos. Só que até o roteiro favorecia para ele poder brilhar. Ele, vamos supor, se em vez de ter colocado o Canon para ter essa redenção dele, no final ele tivesse deixado o Aioria, seria muito mais justo, talvez com o próprio personagem. Mas de alguma forma tinha que ser assim e o autor quis assim. E quem sou eu na fila da padaria do Sr. Kurumada? Mas como eu disse, é só a minha opinião. Eu gostaria muito que o Aioria tivesse brilhado muito mais nessa história, principalmente na saga de Hades, mas infelizmente não aconteceu. Ele teve alguns bons momentos, mas poderia ser muito mais. Então eu encerro o vídeo aqui. Muito obrigado por assistirem o vídeo, de coração mesmo. Vejo que está dando bastante visualização e comentários. Fico muito agradecido e obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!